E vamos para mais um cafezinho e vamos falar de entropia, design de código, quem sabe vibe coding, alguma coisa que seja. Vamos lá? Assim, eu não vou falar de vibe code específico, né? Mas assim, o que me gerou esse debate aqui foi minha experiência ontem usando aquele tal do cursor, né? E para quem não sabe, eu tô fazendo uma série de vídeos aí que eu tô deixando por enquanto em privado, que eu vou liberar um por semana, né? E aí, se eu não conseguir fazer cafezinho, eu vou liberar mais por semana, né? Então, quem estiver gostando aí, torça para que eu não consiga fazer cafezinho, que às vezes é estresse, né? O trabalho chegando aqui e não deixando eu gravar esse cafezinho, né? Então, assim. Ontem eu fiz os 3 primeiros vídeos, se não me engano, usando o DeepSeek, aí eu comecei a usar o Cursor. E aí, quando eu comecei a usar o Cursor, o que eu percebi? O Cursor cospe um monte de coisa, né? Assim, muito código, né? E aí entra naquele velho dilema, que eu tenho um vídeo aqui, né? Que, aliás, é o cafezinho mais, se duvidar, é o cafezinho mais visto até hoje, né? Que é o dev tático, dev estratégico. Assim, eu digo que o Cursor, ele é um grande dev estratégico. Ele tá cuspindo código, sem muito se preocupar como é que aquele código vai se importar no futuro. E aí que tá o grande problema. Que eu vou dar um conceito para vocês que eu não sei se eu nunca li ele, né? Assim, eu gosto bastante dele, que eu tirei da física, né? Assim, a entropia do sistema. E aí, assim, vamos trabalhar esse conceito. Se alguém soubesse que existe esse conceito de engenharia. Eu acho que quando eu falei, já falei disso aqui, alguém falou que o Kent Beck escreveu isso, né? Então, dou meu crédito para ele, mas assim, ó, eu acabo importando esse conceito da física, né? Então vamos lá, qual que é o conceito de entropia, né? E assim, às vezes você fala assim, mas esse é o conceito da física, você não vai aplicar na computação. Cara, os conceitos da física você pode aplicar onde que é que existam sistemas que existem sistemas, né? Então assim, né? A entropia, ela é um conceito que é o seguinte, é a energia de um sistema, a entropia é o grau de organização do sistema. Então, um sistema com menor entropia, né, ele é mais frio, né, ele é mais coeso, ele não se movimenta muito e ele, né, de certa forma ali, ele tem dispersa menos energia, né, ele acaba tendo menos acaba dispersando menos energia, né? Um sistema com entropia é o grau de liberdade das moléculas. Você pode dizer o grau de bagunça do sistema ou o grau de liberdade das moléculas, né? Um sistema com muita entropia ele vai dispersar muita energia, né? Ele vai ter um nível de desorganização muito alto, né? E aí, toda vez que você não se preocupa com o sistema e coloca energia nele, coloca coisas nele, ele vai aumentando a entropia. Vamos pensar no seu guarda-roupa. Pensa no seu guarda-roupa lá, tipo, se você pega e fica botando roupa no seu guarda-roupa, botando roupa, o que acontece? Aumenta a bagunça do guarda-roupa, né? É a entropia do sistema, né? Então, o sistema sempre aumenta em entropia, de todo jeito. E como é que a gente faz para a gente reduzir a entropia do sistema? Você tem que colocar energia nele. Você de alguma forma tem que dizer assim, olha, sistema, eu quero que você reduza essa entropia aqui, né? E aí, com isso você vai reduzir o nível de desorganização do sistema, né? Né, você tem que gastar. Desculpa, você não é que você tem que botar energia, você tem que tirar energia, mas para isso você gasta energia, né? É uma coisa estranha, né? Então, assim, eu não vou explicar isso na parte de física, né? Eu lembro que é assim, não vou explicar isso na parte de física, mas vamos pensar no seu guarda-roupa, né? Tipo, você vai colocando roupa até uma hora que você fala assim, pera aí, eu tenho que organizar esse negócio. E aí você tira tudo, limpa ali, dobra as roupas direitinho e guarda, né? Cara, a mesma coisa acontece com o seu software. Se você falar socar funcionalidade, socar funcionalidade, socar funcionalidade, o seu software vai ficar o quê? Mais confuso, mais difícil de lidar. E por isso é importante ter uma operação de refactoring. Refactoring é uma coisa necessária para você o quê? Para fazer o seu software mais compreensível, mais fácil de se trabalhar nele. Senão ele vai ficando cada vez mais complexo é assim, vamos pensar no velho, põe um if, põe um else lá, tipo, você vai colocando um if else, vai colocar um if else, vai colocar um if else, cara, vai ter um monte de, você não vai conseguir entender aquilo. Em alguma hora você vai ter que adicionar abstrações, fazer com que aquele software fique compreensível, né? Se você não fizer aquele software compreensível, você vai ter que gastar o quê? Muita energia para você
para você conseguir lidar com ele. E aí, se você viu lá o meu cafezinho, se não me engano é o cafezinho 50 alguma coisa, lá eu vou deixar o link aqui, né? Nele eu falo assim, que existe o dev tático e o dev estratégico. O dev tático, ele assim, você pode ser um chapeuzinho que você pode ser, agora eu sou dev tático ou agora eu sou dev estratégico, né? São funções que você pode servir, né? Que elas têm objetivos claros em certos momentos do desenvolvimento de software. Então, dev tático, aquele perfil de dev que assim, o cara vai fazer aquilo o mais rápido possível. O cara ou a mina, né? Assim, às vezes eu uso termos muito masculinistas, só falo de homem, né? Assim, tipo, né? A pessoa vai usar termos, a pessoa vai entregar funcionalidades muito rápido, né? Isso pode ser útil ali se você tá entregando ali, eu tenho que fazer um protótipo para daqui a 2 semanas, eu vou apresentar para o cliente e assim, quanto mais funcionalidades melhor. Pode ser útil para aquilo ali, né? Mas, né, esse tipo de perfil, ele não é bom a longo prazo. Por quê? Porque vai criar um projeto que seja de difícil manutenção. E por mais que a velocidade dele seja mais rápida a princípio, no final, no longo do projeto, ela chega a estagnar. Porque a complexidade do sistema é tão difícil de lidar que para colocar qualquer funcionalidade, ele vai gastar muito tempo compreendendo onde deve colocar. Por isso que existe um outro perfil que é o dev estratégico, né? O dev estratégico ele tem uma velocidade de entrega bastante mais reduzida, né? Lembra que eu falei nos últimos cafés que às vezes a minha velocidade de entrega é muito baixa, né? Como eu falo, né? Por quê? Porque eu sou um dev, hoje como sênior, né? Eu sou um dev altamente estratégico. Então assim, se eu vou adicionar uma funcionalidade do sistema, eu vou pensar como ela vai estar, eu vou olhar outras alternativas, eu vou escolher qual que é a melhor, né? Acaba sendo, calculando assim, bem de forma tosca mesmo, acaba sendo que minha velocidade é maior em certo ponto porque eu não tenho retrabalho, né? Eu entrego as coisas e, cara, ali assim, se tiver um bug é daqui a alguns meses, né? Ou é imediatamente ali por uma bobeira que eu esqueci, a gente corrige logo, né? Não vai ter um bug assim, nossa, né? E aí o dev estratégico, ele tem uma velocidade a médio prazo melhor do que a do dev tático. Por quê? Porque o grau de entropia do sistema é constante. E aí você vai. Constante não, né? Ele vai crescer em velocidade reduzida. Porque você não tem como reduzir a entropia. Toda vez que você adiciona mais funcionalidades, os sistemas vai aumentando a complexidade. E aí você tem que procurar formas de reduzir a complexidade do sistema, senão vai ficar difícil de lidar com aquele sistema. E aí uma outra coisa que a gente fala, né? Tem gente que acha que design de código, né? Orientação a objeto, essas coisas de pensar no código, é tudo bobeira, é tudo baboseira, é tudo babaquice. Não, galera. Isso foi pensado para se economizar dinheiro, caso você não saiba. Porque se não fosse isso, a gente tava desenvolvendo Assembly até hoje, né? Se não for, assim, criar abstrações. Cara, o seu código, ele é uma abstração, caso você não tem, procura opcode e aí o nome do seu processador, opcodes, tá? Através do opcodes do seu processador lá, Intel, AMD, procura lá, opcodes Intel, AMD, ou sei lá, não Intel, AMD, opcodes Intel, opcodes AMD. Procura. Você vai ver que não tem if, else, não existe isso, não existe. Você não assim, tudo que existe ali no seu, da sua linguagem não existe no seu computador. É tudo abstração. Então, assim, abstrações existem para facilitar o desenvolvimento de software, para reduzir a entropia do software. Então, assim, tudo isso existe para você conseguir entregar mais softwares em menos tempo, né? Então, e aí, que tudo isso tem a ver com vibe code? Que isso tudo tem a ver com vibe code? Que assim, eu comecei essa playlist, né? E eu confesso que eu comecei sem botar fé. E tem hora que até a minha fé foi abalada. Eu falei assim, cara, essa volta tá funcionando bem, hein? Pô, eu pedi pra criar uns testes aqui, criou bem, né? Eu pedi pra criar um. Aí eu só que assim, eu tomei a postura ali, né? E aí eu gravei ontem o 6, né? De assim, olha, eu vou fazer vibe code mesmo, né? Eu vou pedir pro negócio, eu não vou estar nem aí, tô me lixando como é que isso vai funcionar. Óbvio que eu tive que fazer uns ajustes ali, por exemplo, eu queria que o projeto, eu fiz um negócio Quarkus e Angular, né? E aí, porque Angular, porque, cara, eu sei desenvolver Angular não, né? Eu sei a ideia do Angular, né? Eu não sou um desenvolvedor Angular, né? Eu nem comecei a fazer o front ainda, tá? Eu vou chegar no final desse projeto. Então eu vou chegar. Talvez eu tenha que parar em algum momento aqui, porque eu tenho que entregar a minha qualificação até dia 11 para minha professora. Eu tenho que submeter, então eu tenho 2 dias aí para fazer minha qualificação, mas escrever minha qualificação e depois fazer a apresentação. Mas eu vou fazer esse negócio aí, né? E aí eu tava
eu cheguei ontem num ponto importante, né? Eu cheguei num ponto assim, tipo, eu tinha falado uma coisa pro DeepSeek, ele preparou as atividades de uma maneira tosca, eu passei pro cursor, ele fez de maneira mais tosca ainda, né? Aí eu pensei assim, cara, eu tenho que dar um freio um freio de arrumação aqui, né? Eu tenho que dar um rumo nesse negócio aqui. Aí eu fui pedindo pra ele botar. Cara, quando você vai pedindo pra ele botar mais funcionalidades, ele não tá preocupado com refactoring, essas baboseiras aí não, ele vai socar código ali, ó. Se você não pedir um refactor ali, identificar algumas coisas, nem sei se eu vou tentar, quem sabe pode ser até uma, mas eu vou fazer um refactor manual meu, né? Eu falei assim, ó, não, o próximo vídeo vai ser eu apresentando as alterações que eu fiz, para quê? Considerar que esse software tá estável e tá mantido, né? Depois eu vou pedir um refactor manual pra ele, né? E aí, ele tava socando coisa, cara, e tava ficando tosco. Tava ficando tosco, assim. De forma que eu não tava mais nem entendendo. Principalmente eu, assim, que eu não trabalho no dia a dia com JPA, Hibernate. Então, lembrar qual que é qual que é a ordem lá do 1 a 1, main to one to main, para lembrar disso, porque é meio difícil, né? Porque, cara, faz 6 anos que eu não desenvolvo esse negócio. Não que eu não saiba, né? Não que eu não saiba, pra lembrar só, falar, pô, tipo, se fosse lá em 2018, aí eu ia fazer isso aí com os pés nas costas, né? Com os pés e as mãos nas costas eu fazia esse negócio aí, né? Mas agora não é tão fácil pra mim. E aí, assim, tava difícil entender e eu comecei a ver assim, cara, essa modelagem tá tosca, tá tosco, o código tá tosco, tá tudo tosco, assim, tá muito. E aí eu pensei, não, vou ter que parar, vou ter que parar. E aí eu lembrei, cara, isso aí é a entropia, né? Quando o sistema sobe em entropia, a efetividade dessas funcionalidades de IA generativa cai. Por quê? Porque se você não estiver preocupado com o design do seu sistema, isso também acontece com o seu sistema lá. Tipo, por mais que assim, eu já trabalhei com gente muito tosca, cara. Assim, trabalhei com gente do mundo todo. E tem gente que tá ali só querendo socar funcionalidade. Cara que não pensa, né? O cara que fala assim, tem que colocar uma flag ali que diz um tal coisa. O cara põe um campo chamado flag de tal coisa. Tipo, o cara não vai botar. O cara não vai pensar, pô, o nome da flag é tal coisa. É só botar um booleano ali, tal coisa, né? Não, o cara vai botar exatamente aquilo que pediu e manda ver e faz código repetido. E aí, teve uma vez, cara, tinha que fazer uma funcionalidade, né? E aí eu parei num trecho de código que eu não tava entendendo aquilo ali. Cara, não tinha. Assim, o cara botava um header numa mensagem lá, eu falei assim, cara, isso tá bizarro, isso tá bizarro. Aí eu comecei a pesquisar, falei, não, isso tem todo canto, né? Isso tá bizarro. Aí depois eu vi, pô, isso aqui é um tracking. Os caras implementaram a funcionalidade de tracking e nem botaram o nome tracking, botaram um outro nome tosco, né? Porque usaram um nome que, sei lá, estavam dando no ticket. Aí usaram o nome do ticket e nem pensaram, isso aqui é uma funcionalidade de tracking, né? Tipo, e aí eu olhei lá, eu olhei e eu falei assim, porra, vou corrigir isso aqui, cara. E aí eu corrigi, separei numa classe, botei bonitinho lá, tipo, era um negócio lá, porque, assim, era basicamente assim, você tinha um ID, né? E aí esse ID você criava um objetivo com ele e você aplicava em cada mensagem do negócio, né? Tipo, você aplicava o track em cada mensagem. É como assim, você levanta o sistema, né? Imagina se tem uma API, né? E aí você levanta o sistema, aquele API ela tem um ID. E aí toda vez que você recebe uma request lá, você bota um header nela e todo header que ela recebe desse ela tem que passar. Então era basicamente isso, né? E isso é um tracking, né? E tem muita funcionalidade de tracking, assim. Se você procurar o Jaeger é uma funcionalidade de tracking aí que o HTTP faz, né? Mas voltando aqui, você tem que pensar na entropia do sistema, né? Se você não pensar na entropia do sistema, isso vale para mesmo que você não use IA generativa, né? Se você não está pensado em como o seu sistema está crescendo em complexidade, né? E você não está falando assim, olha, eu vou refatorar aqui para quê? Para facilitar o desenvolvimento, facilitar a compreensão. E aí tem uma métrica muito fácil, né? A métrica de... E, cara, pior que eu vi isso aqui no livro do tal do seu Roberto lá, mas eu não vou citar, né? A métrica do não tô entendendo nada, né? Quando você pega uma classe, assim, cara, eu não tô entendendo bolhufas isso aqui. Assim, eu não sei o que... Se você pega uma classe e vê assim, eu não sei o que ela tá fazendo, né? Ou de duas, né? Está faltando documentação naquela classe, né? Tipo, se você pega uma classe, e é interessante, porque assim,
um dos grandes malefícios do seu Roberto, ao vulgo Uncle Bob, para a indústria do software, foi dizer que comentário é ruim. Comentário não é ruim, cara. Comentário é bom. O problema é que você não sabe comentar. O problema é que as pessoas não sabem comentar, né? As pessoas comentam o que o código está fazendo. O que o código está fazendo eu sei ler. Eu sei ler. Tipo, você não vai comentar o que o código está fazendo. Você tem que comentar por que aquele código existe, para quê, né? Então, assim, se eu boto lá imagina que eu tenho um código lá que eu pego imagina lá que eu tenho um texto, eu jogo lá, substituo todo o espaço por underscore e jogo tudo de lowercase. Aí você tem que explicar por que você fez aquilo, né? Ah, isso aqui eu fiz porque o banco de dados tal não aceita tal coisa, não sei o que. Você explica aquilo ali, né? Porque você não precisa explicar assim, transformando todo espaço em branco em underscore. Cara, que dali já está dito no código, né? Então, assim, um dos grandes malefícios do seu Roberto foi dizer que o comentário, né, é um problema. O comentário não é um problema. Eu gosto muito da visão do John Althouse deu branco no nome do cara agora. Altstorm, alguma coisa assim, né? Eu vou deixar o link do livro dele aqui, né? A Philosophy of Software Design, que ele chama comentário de documentação em código, em code documentation. Ele chama de documentação em código. Então ele trabalha, quer ser documentação em código porque ela é em código pro código, né? É uma documentação sobre o código. Não é uma documentação sobre o produto, é uma documentação sobre o código, né? Então, assim, o comentário, ela é uma documentação, e aí, assim, ela é boa, você pode avaliar, tanto, tipo, se tá explicando, se não tá explicando. Então, quando você tem uma classe que você não entende, né? Primeiro você tem ali um design complicado. Você fala assim, eu não tô entendendo o que essa classe tá fazendo, né? E aí eu tenho vários cafezinhos que eu falo aqui, tipo, quando você usa nome descritivos, por exemplo, aquele ali, você pega ali um método que pega assim, você fala assim, transforma espaços em underscore e lowercase. Cara, esse método, o nome dele não diz nada. Era melhor você pegar, remover esse método e botar o código, porque esse nome não diz nada, né? Esse nome diz o quê? Diz o que você está fazendo, né? Ah, mas ele diz exatamente o que você está fazendo. Sim, não diz absolutamente nada. Por quê? Porque deveria ser alguma coisa que diz a intenção daquele código. Então, por exemplo, assim, ó, imagina que eu tivesse um método assim, transforma em string eu usaria assim, né? Get safe database string. Tipo, retorna string apropriado ao banco de dados. Safe eu acho que está mais associado a apropriado do que a seguro, né? Apropriado ao banco de dados. E aí, o que a pessoa que vai usar aquele método vai entender, né? Ah, não. Agora eu sei pra que esse método funciona, né? Quando eu tenho lá o underscore, não sei o quê, eu não sei, porque, tipo, aqui daí tá dizendo exatamente o que... Ele não adiciona nenhuma informação, né? Então aquele comentário, você dá um nome que descreve as intenções do código, as intenções do que aquilo existe, e aí se você não sabe as intenções, é porque você está com um problema seu de compreensão do código. Você não assim, você não está sabendo entender qual é a finalidade daquela função. E aí, o que eu recomendo? Vai ler o código, vai brincar com o design, vai tentar entender para que é aquilo ali. Apaga aquele código e vê o erro que acontece, né? Tipo, coisa mais legal. Apaga o código e vê o que acontece. Vê se dá bug no teste unitário. Ah, deu bug no teste unitário. Deu bug por quê? Ah, não, deu uma exception aqui no banco de dados. Opa! Deu uma exception por quê? Ah, porque ele não aceita string e não sei o quê. Ok, então, você achou o problema. Você achou o problema, entendeu? Então é isso, galera. Então, assim, dá quase 18 minutos de vídeo, né? Esse foi o meu cafezinho. O que eu falei? Eu falei o quê? De entropia do sistema, design de código. Falei um monte de coisa aqui que, assim, se foi útil, se não foi, não sei, né? Eu sempre tento pensar assim, fazer cafezinhos para você que são úteis, de forma assim, tipo, que eu posso te dar uma ideia que você pode ali matutar no seu trabalho e você usar ela, né? E, tipo, de alguma forma melhorar a maneira como você desenvolve o software. Porque é pra isso que eu faço o meu canal, né? Na verdade eu faço o meu canal por outros motivos, mas assim, tipo... um deles é tentar ajudar você de alguma forma, né? Então, se gostou, se não gostou, dá o like, comenta, compartilha, pede mais cafezinhos, dá dicas, assim, eu gosto muito de falar de design de código, tenho evitado um pouco aí, pela demanda do dia a dia, né? Porque também eu tava um tempo sem trabalhar com codificação em si, né?
eu tava trabalhando com outras coisas, né? Então isso aqui é muito do meu dia a dia, né? E esse negócio de vibe code foi tá sendo um experimento interessante, né? Assim, tá provando tudo aquilo que eu achava, tá provando todos os meus preconceitos, né? Então, assim, vê a playlist lá. Eu já lancei 2 ou 3 vídeos, eu não sei agora, né? Talvez eu lance um mais hoje, vamos ver. E eu espero que tenha te ajudado mesmo. Valeu, pessoal, obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite pra você.